O cristão sofre? 2 Coríntios capítulo 1 diz: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. A teologia moderna ela tem como uma característica hoje dizer: os seus problemas acabaram. Aceite Jesus, venha ser abençoado. Existe culto da bênção, culto, campanhas para derrubar o inimigo, até para terminar com problemas afetivos a gente encontra hoje dentro da teologia moderna. Isso realmente atrai as pessoas que não conhecem o Evangelho, que nunca tiveram uma familiaridade com o entendimento bíblico, eles acabam vindo mesmo, eles acabam sendo atraídos por essas propagandas, vamos dizer assim, por esses meios que fazem, que a igreja enche de uma forma anormal por pessoas que estão buscando nada mais do que um conforto, nada mais do que um afago, um carinho que elas estão tão necessitadas que o mundo dê, e elas veem esses slogans e acabam vindo para o Evangelho, entendendo que o Evangelho é somente isso. Mas a pergunta que fica não é por que essas pessoas vêm, mas a pergunta que eu quero fazer, a primeira pergunta antes de entrar no tema, abordar no tema se o cristão pode sofrer ou não, é como é que alguém que conhece o Evangelho participa desses tipos de evento e ainda promove esses tipos de convite, tá? Será que esse é o cenário que a Bíblia descreve? Eu quis exatamente 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que é onde eu vou tratar 5 pontos desse problema, tá? Você que é adepto à teologia reformada já está acostumado com os 5 pontos, então vamos trabalhar 5 pontos dentro dessa ideia, tá? Primeiro ponto, um dos motivos de Paulo escrever 2 Coríntios foi por causa das acusações dos falsos mestres, tá? Que ele não poderia ser um homem de Deus porque ele sofria muito, porque ele passava por várias tribulações e era um homem muito atribulado nesse sentido. Ele sofria muito, todo mundo sabe a história do apóstolo Paulo, né? Naufrágio, tomou chicotada em praça pública, várias vezes teve que sair correndo dos locais onde pregava. Então a gente vai ver essa argumentação de Paulo explicando o porquê, um dos motivos em que fez ele escrever 2 Coríntios, a gente vai ver do capítulo 10 até o 13, Paulo se justificando, explicando que as acusações dos falsos mestres que eles faziam, que Paulo não poderia ser um homem de Deus por estar sofrendo, na verdade era ao contrário, por ele sofrer por causa do Evangelho, isso sim mostraria que Paulo era um homem de Deus, porque sofrer da forma como ele sofreu, passar pelas coisas que ele passou e mesmo assim está disposto a passar por tudo isso, por cima de todas essas adversidades. A segunda coisa que eu quero tratar está lá ainda no início do verso 8. Paulo está relatando um acontecimento que acontece em Atos 19. Depois, com a sua Bíblia, se você quiser pegar e ler, Atos versículo 19, Paulo narra uma situação onde ele e os seus companheiros de viagem, eles foram perseguidos, tá? Eles foram quase açoitados, na verdade foram, e quase perderam a vida no meio daquela multidão. Paulo está pregando na Ásia, na capital da Ásia, que era Éfeso, então passa por esse problema ele e as pessoas que acompanhavam ele, e eles acabam passando por esse sofrimento. A terceira coisa que Paulo trata no versículo está ali no início do versículo. Paulo não quer que a igreja de Corinto ela ignore o fato de ele ter passado por tribulações por ter pregado o evangelho na Ásia. Ou seja, Paulo quer alertar os irmãos da igreja de Corinto, dizendo: olha, eu não quero que vocês ignorem o fato de eu ter passado o que eu passei. Isso para mim não é vergonha. E dentro do cristianismo atual, se você passa por alguma tribulação, por algum problema, alguma coisa do tipo, a primeira coisa que eles vão falar é o quê? Está em pecado. Tem um problema na tua vida. Tem alguma coisa debaixo do tapete. Tem algum probleminha aí que não foi consertado. Tem um pecadinho aí que não foi confesso a Deus. Diz aí, é mais ou menos aquela historinha de Jó com os amigos dele, né? Que os amigos de Jó chegam, ó, Jó, tem certeza que não tem um pecadinho aí debaixo? Tem certeza que não deixou passar nada aí porque tá sofrendo desse jeito, tá passando por essa doença?
Paulo passou por aquele momento em que ele achou que ia perder a vida dele, como ele vai falar no final do versículo. Então Paulo está alertando a igreja, não quero que vocês, ignorem o fato do que eu passei lá, por pregar o evangelho. A quarta coisa que Paulo deixa explícito no versículo é que foi algo duro. Foi algo que foi acima das forças humanas dele. Paulo descreve que ele e os seus companheiros passaram por um problema, por pregar o evangelho, foi algo que extrapolou as forças humanas, como Paulo diz, porquanto foi acima das nossas forças. Ou seja, ele não teve nenhum tipo de resistência porque tinha acabado as forças dele. Ele olhou para a situação e disse assim, não tem mais o que fazer. Foi acima daquilo que eu poderia suportar por um momento. Então Paulo está linkando, primeiro, que os irmãos não ignorassem o fato dele ter passado o que ele passou por pregar o evangelho. E que aquilo foi insuportavelmente a ponto dele achar que perderia até a própria vida, que é o quinto ponto onde Paulo diz que se desesperou da vida dele. Ou seja, ele perdeu toda a esperança de sobreviver diante do fato do que ele estava passando por pregar o evangelho naquela situação. Paulo está descrevendo a narrativa de Atos capítulo 19, onde ele vai pregar o evangelho e sofre por tudo isso. E a pergunta que fica é assim, um cristão pode sofrer? Pode. Um cristão vai sofrer. Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. É impossível que a gente passe a vida terrena aqui simplesmente como se fosse um conto de fadas, né? Algo que não vai ter problema nenhum, a gente vai passar por momentos bons, momentos que vão fazer a gente se alegrar e felicidade. O que é descrito hoje dentro da teologia moderna é quase como um conto de fadas, não é a realidade cristã, a vida do cristão. Se o próprio Cristo sofreu quando esteve na terra, por que nós, meros mortais pecadores, não vamos sofrer? Por que o cristão não pode sofrer? A teologia moderna está deturpando uma verdade da Escritura e não está se dando de conta do que estão fazendo. É um meio apelativo de atrair pessoas pela própria ganância do coração humano, dizendo, olha, não vai ter problema, né? Nós cremos em Cristo, nós vamos ser abençoados, né? Virou um clichê hoje em dia, venha ser abençoado, venha ser isso, venha ser aquilo. Só que quando chega nos momentos difíceis da vida, o que a gente vê? A maioria dos cristãos, quando aperta o calo, quando o problema chega, mais ou menos o que Paulo, algo semelhante ao que Paulo passou por pregar o evangelho, a primeira coisa que a gente vê é pessoas desistindo, abandonando a igreja, saindo do convívio dos irmãos. Por quê? Porque está passando por um momento difícil e não vê mais solução e acha que aquilo ali é uma mera especulação, porque ele ouviu totalmente o contrário. Ele foi atraído para a igreja com seus problemas acabaram, chegou na igreja e tem vários problemas. Então vamos recapitular os 5 pontos antes de eu terminar, tá? Ponto número 1. Paulo escreveu 2 Coríntios para alertar, ou na verdade porque os falsos profetas, os falsos mestres estavam alegando que ele não era um homem de Deus porque ele passava por problemas. Mas na verdade Paulo está dizendo pelo fato dele passar por problemas e estar em Cristo e permanecer em Cristo, porque o próprio Cristo sustentava, é o que fazia com que ele fosse um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro homem de Deus. A segunda coisa que Paulo relata é o acontecimento, dele ter passado esse problema lá em Atos capítulo 19. Depois, como eu já falei no meio do vídeo, você pode ver na sua casa. Paulo não quer que a igreja de Corinto ignore, esse é o terceiro ponto. Paulo não quer que a igreja ignore o fato do ocorrido, da tribulação que ele passou. O quarto é que foi algo tão duro que as forças humanas de Paulo não suportaram. E o quinto ponto é que Paulo se desesperou, ou seja, perdeu a esperança de sobreviver sobre aquele momento dolorido que ele passou, sobre aquele momento de tribulação, ou seja, ele perdeu a esperança de sair com vida daquela passagem de Atos capítulo 19. Diante disso, a gente entende uma coisa, o cristão vai sofrer. E a própria resposta disso, Paulo vai escrever lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. A pergunta que tu deve estar fazendo agora é por que Deus deixa a gente sofrer? Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 4, 17.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que Paulo está dizendo? Está explicando tudo aquilo que ele passou, todo aquele sofrimento. Ele está dizendo que é leve e momentânea a tribulação. É dolorido? É. Vai doer? Vai. Vai passar por momentos que eu vou achar que eu vou morrer? Vai. Vai chegar momentos que vai ser como Paulo, foi algo tão duro que a gente não vai conseguir com as nossas forças humanas suportar. Vai acontecer isso. E Paulo está dizendo que isso é leve e momentânea tribulação. E que isso que a gente está passando aqui nada mais é do que um aprimoramento. Um aprimoramento para quê? Para produzir um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Paulo está dizendo em 2 Coríntios 4,17 que tudo que a gente passa aqui na Terra, todos os momentos difíceis e tribulosos que nós vamos passar, não pode ser comparado com aquilo que há de vir em Cristo. Cristo morreu numa cruz não para somente te dar bênçãos terrenas e tu viver uma vida de conforto, uma vida, vamos dizer assim, uma vida mansa e tranquila. Cristo morreu para te dar a vida eterna, embora a gente passe aqui momentos duros e difíceis. Isso vai acontecer. E a teologia moderna está criando falsos crentes com falsas esperanças. Então está na hora da gente voltar à Bíblia, explicar a Bíblia como deve ser explicada. Pegar texto, eu falei somente de um versículo apenas, de uma única experiência do apóstolo Paulo. Eu poderia pegar inúmeros homens de Deus que passaram problemas aqui nessa terra. Eu poderia pegar desde os profetas até os apóstolos, até o que a gente vive hoje como cristão. E trazer algo aqui para vocês. Mas eu quis trazer exatamente 2 Coríntios, capítulo 1, versos 8. Dizendo que, e dizer para vocês que não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Você vai, infelizmente, passar por tudo isso. Nós vamos passar por momentos difíceis. Mas Cristo morreu para te dar uma vida eterna, embora a gente passe momentos de dificuldade aqui. Que Deus abençoe você, que Deus possa ter falado com você. E eu não estou aqui querendo dar uma profeta de algo ruim. Mas é a realidade bíblica e a gente tem que ensinar isso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, que não vai demorar muito, tá bem? Deus abençoe.